Olá, pessoal. Então, eu já subi lá no Git o conteúdo da aula 3, que é a nossa próxima aula, que vai envolver Spring Boot, Spring Web MVC, Spring Data JPA e Timeleaf. Então, nesse caso, diferente do projeto anterior, que só trabalhamos com Data JPA, agora a gente vai trabalhar com Web MVC e o Timeleaf. Como nós vimos lá na primeira aula de Spring, ele vai ser o nosso controller, vai ter o nosso controller MVC para a gente poder exibir a camada de visão para o usuário. E na camada de visão a gente vai ter o Timeleaf, que é um motor de template que vai permitir com que a gente exiba páginas para o usuário. Então, o usuário sempre vai visualizar páginas HTML, e a gente vai processar tudo no servidor e vai enviar apenas o HTML para o usuário. Lá na raiz do projeto no Git tem o arquivo .md com a explicação da aula. Então, tem basicamente um resumo dessa primeira parte que eu vou explicar para vocês. Então, eu só vou explicar o projeto, façam um download, importem na IDE. Então, eu vou importar o meu aqui, o processo é o mesmo, independente da IDE que vocês estão usando. A primeira vez pode ser que demore um pouquinho, porque tem que importar as dependências do projeto. Então, vou dar um finish aqui. No meu caso, as dependências já estão na máquina, então não preciso fazer o download novamente. É um projeto Spring Boot, tá? Então, nesse caso, a gente pode rodar pelo dashboard aqui para quem está usando o STS ou executar a classe principal, que é o aula 3 application.java, que tem a anotação Spring Boot Application. É a classe que vai ser executada na nossa aplicação. Então, antes de executar, a primeira coisa que vocês precisam fazer é editar o application.properties, ajustar o nome do banco de dados para o nome de banco de dados que vocês criaram para a aula. Então, se for o mesmo, precisa criar o banco lá no Postgres, que é o banco padrão aqui do projeto, e editar o usuário e a senha de acordo com o usuário e a senha do banco de dados de vocês. Então, é só isso que precisa editar. O servidor está rodando na porta 8025 e já tem o arquivo import.sql que está carregando alguns dados para a gente poder testar a aplicação. Então, a aplicação consiste em alguns CRUDs, um CRUD de gênero, de produtor e de série. Na aula de hoje eu vou trabalhar só o CRUD de gênero, então a gente vai mostrar a listagem dos gêneros que estão cadastrados no banco e a gravação, edição e remoção de um registro do banco. Bom, eu vou executar o projeto, só para a gente ver como ficou. Rodei o projeto aqui com Start, ou botão direito Run as Spring Boot App. Então, o projeto foi executado e está rodando na porta 8025. Então, vou acessar o navegador aqui, localhost 8025. A página inicial, o menu. Eu vou ficar só na lista de gêneros, mas essas outras listas estão prontas e funcionais também. Eu vou explicar de séries na próxima aula. E a de produtoras é exatamente igual a de gêneros, só muda o model que a gente está gravando no banco. Então, na primeira tela, eu tenho uma lista com todos os registros do banco, não está paginado por enquanto. Tem um botão para voltar para o menu. Tem um botão para o novo que vai para o formulário, para gravar um novo. Tem o botão de editar, que carrega um registro para edição. Tem um botão de remover, que não está perguntando, ele está removendo direto do banco. Primeira tela que eu vou explicar é o menu. Então, como a gente está usando o modelo MVC, sempre que eu quero exibir alguma coisa, eu acesso o controller e o controller me diz qual página que vai ser exibida. Então, vou abrir o Index Controller, que é o controller que abre a página index. Então, nesse projeto, vou abrir aqui o pom.xml, onde estão as dependências. Eu tenho uma dependência a mais, que é a dependência do Timeleaf, que ela não estava na aula anterior. A dependência do Timeleaf vai permitir com que eu exiba as páginas na tela com alguns recursos que vão vir do banco de dados. Então a gente vai usar o Timeleaf para exibir os dados que estão gravados no banco para o usuário. Todas as páginas que a gente vai criar, elas vão ser páginas HTML e a gente vai usar alguns atributos do Timeleaf dentro da página. Como eu estou usando Spring Boot, as configurações básicas do Timeleaf com Spring elas já estão definidas por padrão. E isso diz que todas as páginas elas vão ficar dentro de Source Main Resources, Templates. Então todos os meus arquivos que eu vou exibir da camada de visão para o usuário sempre vão ficar aqui dentro de templates. Tá? Eu não tenho nenhum arquivo CSS ou JavaScript interno da minha aplicação, então a pasta static está vazia, mas ela serviria para isso. A gente está usando só a pasta templates. Então aqui dentro vão todos os arquivos que eu quero exibir na camada de visão. Então o index.html, por exemplo, é a página de menu, essa página aqui que a gente acabou de visualizar. Dentro de gênero, eu tenho a lista de gêneros e o formulário de gêneros, que é a lista de gêneros e o formulário
para cadastro de um novo registro. Tá? Então, primeiro eu vou exibir o index. Então, o index é uma página HTML, só que ele tem um namespace do TimeLeaf. Então, aqui dentro da página, eu vou poder usar o TH do TimeLeaf para exibir componentes ou facilitar a criação de URLs e etc. Bom, o que temos no index? Bom, primeiro eu tenho um link para acessar a tela de gêneros. Esse link está aqui. Eu tenho aqui um th2.href, então ele não é só o href padrão do meu hiperlink, eu tenho um th na frente, ou seja, vai ser processado pelo TimeLeaf. E eu tenho um arroba, abre chaves e fecha chaves aqui. Então, o arroba, então, deixa eu só copiar aqui. Então, o thref, quando vem com arroba chaves, esse arroba abre e fecha chaves indica que o que eu colocar de conteúdo aqui dentro, ele vai exibir a partir da raiz do contexto do projeto. Ou seja, ele sempre vai exibir a partir do localhost 2.8025, que é o caso do nosso servidor, e aí o conteúdo que está aqui, barra gênero, por exemplo. Isso facilita porque a gente pode colocar esse thref barra gênero em qualquer um dos arquivos, independente da pasta ou do contexto da pasta da aplicação que ele está. Isso evita com que a gente tenha que ficar colocando ponto barra para voltar a um diretório, etc. Então ele sempre vai tratar a URL do contexto da aplicação. Tá? Bom, então, se vocês lembrarem lá da primeira aula que a gente exibia só um texto na tela para o usuário, sempre que a gente quer exibir alguma coisa, primeiro a gente chama o controller. Então, vou lá no index controller, que é o que vai ser responsável por carregar o index HTML para o usuário. Então, quando eu acesso uma URL qualquer dentro da aplicação, eu vou acessar sempre a partir de um controller. Nesse caso, o arroba controller dessa classe, ele me diz nesse método index aqui, que está anotado com getMapping, que qualquer requisição HTTP para a raiz do contexto do projeto, ele vai ser atendido por esse método aqui. Ou seja, se eu digitar lá localhost 2.8025, ele vai cair nesse método index aqui. Tá? Assim como se eu digitar lá localhost 2.8025 barra teste ou barra teste2, ele vai cair nesse outro método aqui, que está respondendo para a mesma URL index. Tá? Então, para o mesmo arquivo, na verdade, que é o index.html. Como a gente já tem as configurações padrões do Spring Boot com o TimeLeaf, eu não preciso colocar o HTML aqui no final. Tá? Eu ignoro o HTML aqui e coloco só o nome do arquivo index que está na raiz do projeto, da pasta templates. Aí, se vocês notarem, o index está na raiz da pasta templates, então não preciso colocar nada na frente. Ele vai ler todos os arquivos a partir da raiz da pasta templates. Ou seja, quando ele cair no método index, ou seja, localhost 2.8025, ele cair aqui no método index, isso que esse getMapping está falando, eu vou retornar o nome do arquivo que eu quero que seja renderizado, que vai ser o index.html. Então, é isso, tá? Quando acessar o barra teste, ele também vai exibir o index, tá? Independente de qual arquivo que está sendo exibido, de qual método que está sendo chamado. Então, vou lá no index e vou exibir o código-fonte dessa página. Se a gente olhar aqui, é um HTML. Notem que aqui eu não tenho mais o namespace exibido. Se a gente olhar aqui no href do meu hiperlink, eu não tenho TH dois pontos, nem o arroba, abre e fecha chaves. Então, tudo que é do TimeLeaf vai ser processado no lado servidor da aplicação e vai ser enviado somente o HTML para o usuário e para o navegador. Bom, essa é a maneira de exibir uma página básica para o usuário. Então, eu tenho um outro controller aqui, um home controller. Esse home controller tem um request map. Isso significa que toda vez que eu digitar um barra home aqui nesse controller, ele vai cair em um dos métodos que estão dentro desse controller aqui. Então, se eu digitar barra home raiz, ele vai exibir o mesmo arquivo, o index que a gente acabou de visualizar. E se eu digitar barra home barra teste, ele vai cair também no mesmo arquivo index HTML, tá?
Então, essa é a ideia dos controllers. Ele sempre vai receber as requisições e vai enviar o usuário para uma das páginas da camada de visão da nossa aplicação. Bom, então, por enquanto a gente só exibiu páginas estáticas com texto para o usuário. Vou fechar o controller e o index aqui. Fechar o POM Properties e Application. Agora a gente vai exibir o gênero. Então eu tenho um gênero controller, que vai tratar das requisições de gênero, e vou abrir aqui a primeira página, que é o list.html, que está dentro da pasta gênero. Tá? Bom, então o meu gênero controller, ele também tem uma notação controller, e agora o request mapping é gênero, ou seja, esse controller aqui vai atender todas as requisições que vierem para barra gênero. Então, qualquer requisição HTTP, GET, POST, PUT, DELETE vai cair dentro desse controller aqui. Eu tenho injeção de dependência do gênero service. Eu vou usar o gênero service para poder fazer as operações de CRUD com o banco. Então, na aula anterior, a gente viu os repositórios. Vou abrir lá o gênero repository, que é uma interface que estende de JPA repository. Então, o JPA repository é que permite com que a gente faça as operações de CRUD com o banco de dados. A gente passa aqui qual é a classe, qual é o tipo da chave primária, e eu posso criar consultas personalizadas aqui dentro. Bom, o repository, ele executa transações da maneira padrão do framework Spring Data JPA. Tá? Tem como eu melhorar um pouquinho isso, que é criando services. Então, nesse projeto aqui, a gente tem uma camada extra, que é a camada service. Então, inicialmente, tem um CRUD service. O meu CRUD service é uma interface. Tá? Então, eu tenho uma interface para cada service, sempre estendendo de CRUD service. E agora eu tenho um CRUD service implementação, que é uma classe abstrata, justamente para a gente criar uma vez só e herdar nas outras classes, que vão ter as operações de CRUD, só que agora as operações são transacionais. Eu posso controlar a transação dentro de cada método individual e eu posso controlar a propagação da transação caso eu tenha diferentes operações para realizar no mesmo método, tá? Então, essa é uma camada extra, tá? Eu poderia, sim, usar somente o repository, mas esse projeto agora a gente está usando uma camada extra, que é a camada service. Então, é bem simples de implementar. A gente olhar aqui o gênero service implements, o que eu tenho a mais aqui é só a anotação @service, e a gente vai falar lá para a nossa classe abstrata qual é o repository que a gente está utilizando para o gênero, tá? Então, com o gênero repository, a gente pode fazer as operações do banco de dados e tudo que for extra, por exemplo, esse find by nome like que tem só para gênero, aí eu implemento, primeiro crio o método na interface e depois eu implemento aqui no service implements. Tá? É muito importante que sempre tenha o @service, tá? Porque é com o service que a gente vai poder injetar lá no controller. Tá? Então é só uma camada extra da nossa conexão com o banco. Bom, então eu tenho o auto-wired aqui, do gênero service. Eu poderia usar o repository aqui sem problema também, iria funcionar sem problema nenhum. A gente poderia colocar aqui gênero repository e fazer os métodos find all, new, save, etc. Então, a gente não pode esquecer do auto-wired, senão a gente não vai ter injeção de dependências e esse objeto vai ser nulo. Então, a gente vai ter um null pointer exception na aplicação. Bom, pulando da camada de dados, que a gente já tinha visto na aula anterior, a gente vai buscar os dados no banco para exibir lá na lista para o usuário. Então, quando o usuário dá um /gênero ele vai cair nesse getMapping aqui. Tá? Então, esse getMapping ele vai tratar do /gênero na raiz. Eu recebo um model. O model é uma interface com que eu posso adicionar atributos que vão ser exibidos na minha camada de visão, ou seja, lá no meu arquivo HTML que tem os atributos do TimeLeaf. Nesse caso aqui, eu estou adicionando um atributo chamado gêneros, e o valor do atributo é a minha lista de gêneros que está vindo lá do banco de dados. Então, o findAll retorna a minha lista de gêneros, e por fim, o retorno do método é uma string.
essa string, assim como lá no controller de index, é o nome do meu arquivo HTML que vai ser exibido para o usuário. Só que nesse caso aqui, o arquivo não está na raiz de templates, ele está dentro da pasta gênero. Então eu coloco o gênero, que é o nome da pasta, e depois eu coloco o list, que é o nome do arquivo HTML. Então, list.html, notem que novamente eu não precisei colocar o ponto .html, e aí, a partir desse momento aqui, eu estou adicionando um atributo no meu model e estou mandando a minha aplicação uh, tratar o meu list para exibir para o usuário. Então, vai cair aqui no list, então, template, CSS, e aí a gente vai para a parte que importa nesse primeiro pedaço, que é a minha tabela onde vão ser exibidos os dados. Então, o meu head da tabela ele é estático, que é o cabeçalho da tabela, e o tbody é a parte com que a gente vai exibir para o usuário, que não é mais estático, são os dados que vão vir do banco. Então, notem que aqui no tr eu tenho o thit. Então, o thit ele vai receber uma lista, vai atribuir um objeto e vai percorrer essa lista de acordo com o número de registros que vieram do banco, nesse caso. Então, tudo que tiver aqui dentro do tr, então entre o fim até o fim do tr, perdão, tudo isso daqui vai ser exibido n vezes e n é o número de registros que vieram lá do banco, tá? Então, essa palavra gêneros que está entre cifrão-chave é o gêneros que a gente deu aqui um model.add attribute. Se a gente trocar para qualquer nome aqui, list, por exemplo, vai vir list escrito aqui, tá? Então, o que a gente colocar lá é o que a gente vai ler aqui. Então, o cifrão chave permite com que eu leia o arquivo que veio lá do atributo do model, tá? E para cada atributo que eu tenho aqui, eu vou ter um gênero e esse gênero vai ser percorrido aqui na lista. Então, o meu gênero que está aqui com 2 pontos é o meu objeto gênero de cada um dos itens da lista, tá? Bom, então isso daqui vai ser repetido N vezes, e o conteúdo que vai ser repetido são as colunas da tabela. Então, nesse caso aqui, meu TD com TH text, o que vai ser exibido no texto, que é o que está entre a abertura e fechamento da tag da coluna do TD, é o meu gênero.id. Então, esse gênero veio daqui, ó. Se a gente trocar aqui para G, a gente vai trocar aqui para G também. Aqui também no nome, tá? Então, esse gênero vem daqui, esses gêneros vêm da minha lista lá do controller, tá? Que é o que eu busquei da base de dados. Então, aqui vai ser exibido o código e aqui vai ser exibido o nome do registro, tá? Bom, aqui eu tenho hiperlink do editar e o link do formulário para mim fazer o delete lá no controller. Bom, mas por enquanto a gente vai tratar só a lista aqui, eu já volto para as outras ações. Bom, com a lista ok, quando a gente clica na lista, vai ser exibido todos os dados que vieram lá do banco, por enquanto não está paginado, é só a lista estática. E se a gente der um visualizar código-fonte da página, para cada registro que eu tenho lá no banco, então eu tenho um TR que está sendo repetido lá, do thit, do timeleaf, e aqui entre o TD eu tenho o valor do ID e depois o valor da ação, e aí a coluna de editar e remover, que a gente vai ver depois. Então notem que isso vai valer para o 1, para o 2, para o 3, então para todos os registros que estão vindo, ele vai substituir aquele texto que tem lá pelo valor que está dentro do thText. Isso vai valer para qualquer lista que vocês criarem, tá? Então ele vai pegar o valor que está no objeto e vai colocar o valor no HTML. Então o timeleaf, nesse caso, ele vai servir exatamente para isso, para pegar os valores que estão no nosso lado do servidor, gerar o HTML e enviar somente o HTML pronto para o cliente, tá? Então, tudo isso daqui está sendo executado no lado do servidor e o cliente só está recebendo o HTML lá no front-end, tá? Então, é sempre o HTML que vai para o usuário. Tá. Então, essa é a lista. Se a gente vir aqui no início da lista, a gente tem um botão
novo, tá? Tem um botão para voltar para a raiz, então notem que eu tenho um thref com arroba para voltar para a raiz. Vejam que eu estou em barra gênero, mas eu não precisei colocar o ponto barra para voltar, porque eu coloquei o arroba chaves, ou seja, eu sempre pego da raiz do contexto. A mesma coisa vale para o novo. Então, eu estou já em barra gênero, mas eu sempre coloco barra gênero barra new, porque eu estou usando o arroba abre e fecha chaves. Quando eu clico um novo, ele vai cair no método new. Notem que como é um hiperlink, eu estou fazendo uma requisição HTTP GET e eu estou mandando para a barra gênero, ou seja, eu vou para o mesmo controller de gênero, só que agora eu vou cair no método new. Então, eu tenho um model aqui também, para poder adicionar atributos que eu vou ler lá no meu HTML. Eu dou um add attribute em gênero, instancio um novo gênero, eu quero cadastrar um novo, e agora eu estou retornando o gênero form. Então, novamente retorno uma string, novamente para a pasta gênero, só que agora eu vou exibir o arquivo form.html. Então, vou abrir o arquivo form.html. Também tem o namespace do timeleaf, é um HTML5, os meus arquivos, minhas folhas de estilo. E agora a gente vai para o formulário. Então agora a gente tem um form de cadastro, é um form HTML padrão, só que a gente, novamente aqui, a gente tem algumas propriedades do timeleaf. Então primeiro a gente tem o TH-action, notem novamente o arroba chave, então a gente está novamente pegando da raiz do contexto o link, então a gente está nossa action vai para a barra gênero. O método HTTP é post, lembra que a gente usa post para fazer envio de formulários. E agora tem um TH-object. Esse meu TH-object de gênero, esse cifrão gênero, vem lá do controller desse gênero que a gente deu um add no attribute, tá? E aí, esse gênero aqui eu vou poder utilizar dentro do meu formulário, tá? Eu tenho alguns inputs aqui dentro do formulário, que são os campos que estão lá no model. Então, eu tenho um input para o ID e um input para o nome. Então, no input do ID, ele é somente leitura, tá? Porque vai ser autoincremento no banco e então eu não vou digitar o valor. Na verdade, não precisava nem estar no formulário. Ele está só para ficar claro quando a gente for editar qual que é o registro que a gente está editando e para ficar visualmente mais claro durante o desenvolvimento. Mas em produção, a gente pode colocar um input do tipo hidden field e ocultar o ID. Então, o meu TH-field ele vai colocar três atributos nesse input, que é o ID, o name e o value. Tá? O ID eu vou utilizar só no lado do cliente, mas o name é o que vai ser enviado para o lado do servidor. Então, nesse caso, ele vai colocar um ID com ID, um name igual a ID e um value igual a nada, porque meu value que está vindo aqui do objeto gênero é null, porque eu não estou editando nenhum registro, estou gravando um novo. Então, como é autoincremento, ele só vai gerar quando for para o banco de dados. Tá? Então, é isso que esse TH-field vai fazer. Ele é muito importante porque a gente vai precisar obrigatoriamente sempre passar o name, que é o que eu quero ler no servidor. No caso do ID, vai null, então não vai fazer diferença, mas para o nome é muito importante. Se a gente olhar aqui, o nome também tem um TH-field, asterisco, chave, nome, e ele também vai gerar os três atributos. A diferença agora é que ele vai ter um value, e o value vai ser o que eu for digitar nesse input, porque ele não é somente leitura. Então, quando a gente for olhar o formulário lá no, na nossa página HTML, vou dar um exibir código-fonte aqui, notem que eu tenho lá o ID, o name e o value. Eu tenho o ID, o name e o value para o input de nome também, tá? Então, é muito importante que a gente tenha o TH-field aqui. Se a gente não tiver, a gente vai ter que colocar aquelas propriedades na mão lá. ID nome, name nome e o value não precisa de nada, porque é o valor que a gente vai receber lá do, do servidor. Quando for editar e do usuário digitando quando ele estiver preenchendo o formulário. Tá? Então, por enquanto é isso. Depois eu volto aqui para o spam de erros. E aí eu tenho um botão submit. Então, quando o usuário clicar em salvar ali, eu vou fazer um submit para a barra gênero, executando um post. Agora a gente vai lá no controller, a gente vai achar um post,
Então, um post para barra gênero, nossa, porque esse post está na raiz, eu não tenho um value aqui, então ele está respondendo na raiz. Eu tenho um gênero como entrada, um arroba vale de gênero, tenho um bind result, um model e um redirect attributes, tá? Então, o arroba vale de gênero, ele vai receber um gênero lá do meu formulário. Então, é por isso que eu coloquei o object gênero e o th field aqui. Então, quando eu enviar o formulário, o name dos inputs que estão no formulário ou das tags HTML, caso a gente esteja utilizando checkbox, selects e afins, o name tem que ser o mesmo nome do atributo, tá? O mesmo nome do atributo, porque é assim que o Spring vai valorizar o objeto gênero, tá? Então, o gênero.id, ele vai pegar aqui do field ID. O gênero.nome, ele vai pegar aqui do value do input nome, tá? O bind result, ele utilizando o valid, ele vai validar o meu formulário, ver se está tudo preenchido corretamente. Então, se vocês lembrarem lá do Spring Validator, perdão, do JPA Validator, eu posso anotar aqui com @notEmpty, @notNull, @min, @max. Então, eu posso validar meu objeto. Então, aqui eu estou falando, eu tenho um notEmpty no nome, ou seja, se eu não preencher nada, eu vou ter um erro, o campo nome deve ser preenchido. Isso vai ser exibido para o usuário, a gente já chega lá. Eu tenho um model, então eu adiciono o gênero de volta para mandar para o cliente e retorno para o form. Ou seja, caso tenha algum erro, eu devolvo o usuário para o formulário e quando eu tenho um bind result aqui, eu retorno junto na requisição os erros que tiveram no formulário. E os erros vão exibir mensagens de acordo com as anotações que a gente colocou aqui no model, tá? Então, vamos criar um novo registro lá. Então, cliquei em novo. Não vou preencher nada para retornar o erro. E eu tenho lá, o campo nome deve ser preenchido. O campo nome deve ser preenchido. É a mensagem que foi exibida aqui para o usuário, porque eu não preenchi nenhum dado lá. Voltando ao controller. No caso de sucesso, eu vou chamar o service.save ou repository.save, tanto faz. Vou gravar o gênero que a gente recebeu, que nesse caso vai estar com o ID nulo, então ele vai gravar um novo registro. E agora, ao invés de simplesmente retornar uma página, tá? Eu vou redirecionar o usuário para barra gênero, tá? Por quê? Porque se eu não redirecionar, se eu só retornar uma página, ele vai continuar com a mesma requisição, ou seja, ele vai continuar mandando o formulário de gênero que veio para mim para frente para a próxima requisição. E eu não quero mais. Como eu já recebi o formulário, já tratei o formulário, eu quero fazer uma nova requisição, ignorando tudo que veio na requisição anterior e redirecionando o usuário para a barra gênero. Então, quando eu redirecionar o usuário para a barra gênero, ele vai fazer uma requisição get para a barra gênero e vai cair lá na minha lista novamente, tá? Mas como eu estou fazendo um redirect, deixa eu voltar aqui no save, eu não consigo dar model.dd attribute, eu não consigo adicionar atributos na requisição, tá? Então, eu adiciono o flash attributes, aí esse flash attribute ele vai ser mandado na requisição lá para a barra gênero. Eu vou mandar uma string chamada sucesso, então esse é o nome do meu atributo, e esse é o valor do atributo, que é a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Então, eu já vou exibir lá na list onde a mensagem vai ser mostrada para o usuário, e a gente vai salvar lá um registro certo. Vamos gravar aqui um teste. Quando eu der um salvar, caiu aqui na lista e eu exibi aquela mensagem lá, registro salvo com sucesso, que foi o flash attribute adicionado. Então, agora, lá na minha list, eu tenho aqui, se não for vazio, a string sucesso, então estou validando, tá? Se não for vazio, eu vou exibir ela aqui embaixo, mensagem de sucesso, que é o texto que a gente adicionou aqui, registro salvo com sucesso. A mesma coisa vale para a mensagem de erro. Então, quando eu tenho uma requisição sem nenhuma mensagem vindo lá do controller, essas divs aqui, como eu tenho um thif e esse valor vai ser nulo, esse conteúdo aqui simplesmente não vai ser exibido. Então é por isso que na primeira vez que a gente acessa, eu não tenho nem mensagem de sucesso, nem mensagem de erro, porque minha string sucesso
ou minha string erro, elas estão vazias. Então, nesse caso que tem um sucesso, exibir a mensagem de sucesso, tá? Bom, agora voltamos aqui à tela. Nosso registro 23 teste foi o que eu acabei de gravar, está lá no final da tabela. Agora vamos editar um registro. Então, para editar um registro, eu tenho que criar uma URL, um endpoint lá no servidor, e vai receber qual é o gênero que eu quero editar, e vai carregar o formulário com o gênero para que eu possa preencher. Tá? Do contrário, eu teria que vir aqui digitar o código que eu queria e digitar o valor que eu queria do registro que eu estava editando. Então, como que isso acontece? Então, primeiro vamos no list HTML. Então, aqui no editar, eu tenho um thref para barra gênero, barra, abre e fecha chaves ID. Então, o valor desse ID aqui, então é o que está entre parênteses, é igual o gênero.id que a gente está percorrendo aqui na lista. Tá? Então, eu só criei um link para barra gênero barra ID. Notem que é um hiperlink, então eu vou fazer uma requisição get para barra gênero passando um valor numérico aqui. Agora eu vou lá no controller, vou lá para o meu método e recebe o barra gênero, que é todo o controller, barra ID. Tá? Então eu tenho um get mapping para barra ID, eu vou receber uma requisição para barra gênero com algum valor, aqui 25, mas código 1, por exemplo. Aqui é a variável que está no caminho da requisição, ou seja, o ID, tá? O nome ID aqui. E o model, porque eu vou precisar mandar esse objeto de gênero para ser editado pelo usuário. Então, model.add attribute, o nome do objeto é gênero. Se vocês olharem, é o mesmo nome do objeto que eu estou adicionando aqui no get do new, justamente porque eu estou usando o mesmo formulário para gravar um novo e para editar. Tá? E aí eu estou fazendo um find one pelo ID que eu passei por parâmetro. Então ele vai pegar do banco, vai adicionar um atributo e novamente vai mandar para barra gênero barra form. Tá? E aí lá no form a história é exatamente a mesma. Tá? Então eu tenho o objeto gênero que veio de lá, agora eu estou editando e os dados vão ser preenchidos. Tá? Ah, eu tinha esquecido de falar antes. Aqui eu tenho um span que exibe os erros. Tá? Então nesse caso aqui eu tenho o thif. Então novamente, se eu tiver erro no atributo nome, ele vai exibir esse span aqui, senão ele não vai exibir, tá? E aí ele vai exibir todos os erros para o atributo nome do meu objeto gênero que a gente está trazendo lá do servidor. Então, nesse caso aqui, tudo que eu colocar @int, @notnull, @min, @max, então se tiver mais de um erro, ele vai exibir todos os erros aqui nesse span, tá? Então isso vale para qualquer campo que esteja anotado. Então se eu tiver mais campos no meu objeto, mais atributos, para todos os atributos que eu tiver no objeto e tiver algum erro lá na hora de fazer o @valid, ele vai trazer validado para cá, tá? Bom, mas voltando ao editar, então agora ele trouxe o objeto aqui, eu posso alterar o valor aqui, ou se eu apagar, ele vai trazer o erro aqui embaixo. Tá? Então, voltei ao ação, salvei, agora a ação está com acento cedilha. Tá? É isso, editar. Passo no link o código do objeto que eu quero editar, então aqui para animação a mesma coisa. Cliquei, notem que a URL lá em cima é um get para barra gênero barra 2. Então, se eu abrir uma nova tab aqui, 8025 barra gênero barra 20, ele também vai trazer o registro lá. Ele vai fazer um get e vai trazer o formulário para editar, beleza? E se eu editar aqui, qualquer coisa que eu digitar, der um salvar, ele vai me redirecionar para a lista e exibir a mensagem ali do mesmo maneira que a gente fez com o salvar, tá? Então tá lá, salvou o registro. Vou salvar aqui a animação também. Tá tudo sem acento porque o import.sql quebra a acentuação quando eu importo, então é melhor fazer sem, que daí a palavra pelo menos fica escrita corretamente. E agora vamos para o link de remover. Bom, o link de remover está lá no list, tá? Então agora é só o list controller, não precisei ir para o formulário para remover. Mas o remover é a última coluna da tabela e ela é um formulário com o método post, tá? A ação é um barra gênero barra ID
Vai ser um delete, tá? Mas note que aqui o método está post, é um pequeno ajuste de código. E aqui a gente tem um método delete, ou a gente pode usar um input do tipo hidden field com o name underline method e o value delete, tá? É a mesma coisa aqui. E aqui no lugar desse id a gente vai fazer da mesma maneira com que a gente fez aqui no editar, a gente vai passar o id do gênero que a gente está percorrendo aqui na lista. Tá? Então, quando a gente cria esse formulário com post, mas passando como parâmetro ou delete, seja no input ou seja na URL, a gente pode anotar o nosso método com @deleteMapping, tá? Que é um verbo HTTP delete, e ele vai funcionar bem parecido com o link de editar. Tá? Então, ele vai pegar um barra gênero, barra o ID que a gente está passando, e a gente vai executar um delete. Tá? Caso o registro tenha vínculo, por exemplo, lá com a série, que é o caso do código 1, então ação, eu sei que tem uma série de ação, ele vai dar um erro. Então, se eu tentar remover, falha ao remover o registro. Tá? Então, a gente vai melhorar isso depois, não vai fazer remover direto, vai perguntar para o usuário se ele confirma a remoção do registro, mas vou vir aqui no 12, por exemplo. Então, agora, se eu der um remover, ele vai cair lá naquele HTTP delete vai remover, então o 12 não está mais aqui, tá? Então, notem aqui no console foi executado o delete, depois caiu lá no select de novo para exibir os dados. Então, caso eu remova, eu adiciono um flash attribute com sucesso. Caso caia aqui no cat, eu adiciono um atributo erro, um objeto erro string, e passo falha remover registro e redireciono para o barra gênero, ou seja, vai cair novamente aqui na minha lista. Tá? Bom, eu acho que é isso, tá? Então a base do projeto é essa. Sempre que eu quero executar alguma tarefa, eu tenho que chamar o controller para depois mandar para o HTML, tá? Nesse caso, eu estou injetando um service, mas eu poderia fazer direto no repository também, sem problema nenhum. Uh, tudo que for TH vem do TimeLeaf, ele vai ser processado no lado servidor e vai ser enviado só HTML para o cliente sempre, independente da página que a gente está. Tá? Tudo que a gente quer passar para o HTML, a gente tem que dar um model.add attribute. Tá? A gente pode passar qualquer objeto. Vocês viram que a gente passou uma lista aqui. Aqui no get do new, a gente mandou um objeto gênero, a mesma coisa para o post aqui, quando a gente quis editar ou quando a gente quis carregar um único registro. Então, essa é a maneira de a gente mandar dados para o HTML. Bom, acho que isso resume a maior parte do projeto. Agora eu vou dar algumas dicas aí, porque eu vou pedir para vocês fazerem uma pequena atividade ali para fixar o conteúdo. Então, um erro comum é não ter o auto-wired. Se eu não tiver o auto-wired, eu não vou conseguir listar. Então, deixa eu rodar a aplicação aqui de novo. Como eu não tenho o auto-wired, eu não consigo listar. Lembra que eu falei que ele não consegue injetar? Então, a gente tem um NumPointer exception aqui. Então, como eu não consegui injetar, meu service está com valor null, ou mesmo sendo um repository, tá? Então, eu não posso esquecer do auto-wired aqui. Tem que cuidar que o nome do HTML seja o mesmo nome que está aqui dentro de templates, tá? Beleza? O nome que eu adiciono aqui no attribute, isso é muito importante. Então, esse nome aqui é exatamente o mesmo nome que a gente vai utilizar quando a gente quer percorrer o objeto ou recuperar um valor do objeto, tá? Isso vale para qualquer lugar. Tá? Então, por exemplo, vou voltar aqui no index controller só para fazer um exemplo. Bom, aqui tem um index, aqui eu vou criar vou colocar um model aqui. O model vem aqui do Spring, tá? E aí vou fazer um model.add attribute. O nome do atributo vai ser teste. Essa é a mensagem que eu vou mandar para lá.
Então, eu posso adicionar qualquer objeto. Nota que esse objeto aqui é uma string, tá? Mas poderia ser um valor numérico também. Então, agora eu quero exibir esse dado aqui no meu index.html. Então, vou colocar aqui depois do menu, ou antes do menu. Vou colocar aqui h1 e vou colocar aqui um th2.text. Então, quando eu coloco um th2.text, ele vai exibir o conteúdo aqui no meio das tags. Tá? Aqui eu posso fazer um cifrão teste, que é o nome do objeto que eu criei lá. E aí, aqui, ele vai exibir o conteúdo. Tá? Então, vou rodar a aplicação de novo. Geralmente, alterando aqui, ele já renderiza lá a página, ele já atualiza, mas para evitar problemas de cache aqui, eu vou executar de novo. Então, agora eu vou voltar lá para a raiz do projeto. Então, aula de Spring Web MVC como time leaf. Então, é a mensagem que a gente colocou lá no index.html. Tá? Então, qualquer mensagem que a gente coloque no model, qualquer objeto que a gente coloque no model, a gente pode ler ele aqui, sempre com th alguma coisa. Tá? Então, th text, ele vai colocar no text. E lá no caso do nosso formulário, eu posso usar o thObject e usar o thfield para facilitar. E daí ele já coloca lá o ID, o nome e o value para nós. Tá? Bom, o que eu quero que vocês façam de atividade? Então, lá no aula 2, com o Spring JPA, eu pedi para vocês mapearem alguns objetos e fazerem operações de criarem os repositórios e criarem algumas consultas. Bom, na parte 1 da atividade, que é o que pega até esse pedaço da aula, eu quero que vocês façam o CRUD das entidades que não têm relacionamentos. Tá? Então, cidade, autor, editora, gênero. Tá? O livro ainda não, porque o livro eu vou fazer uma aula lá do cadastro de séries, que tem um item um pouquinho diferente. Quando a gente vem aqui no série, a gente tem combos, tá? Com dados que vêm lá do servidor. Então, eu vou fazer uma nova aula para explicar como que funciona, como que a gente carrega esses dados aqui no formulário para poder gravar depois. Tá? Então, a lista de séries é igual, tá? Mas o formulário muda um pouco. Tem o select lá e a gente precisa carregar os dados do select, tá? Então a ideia é que a gente não tem que cadastrar tudo na mão, select, né? Fazer os options na mão, a gente carrega os options no servidor. Então, por enquanto, a gente vai ficar só na lista de gêneros. E o de produtoras é exatamente igual, tá? Então, é exatamente igual. E o código-fonte do produtoras também é igual, tá? Então, se a gente abrir aqui o produtora controller, eu estou dando um request mapping para a produtora, um model add attribute para produtores com find all, um barra new, um novo, eu também adiciono um new produtora, o post mapping, eu tenho o value de produtora, o bind result, o model, o redirect attributes. Então, isso daqui não mudou nada, tá? Então, é bem parecido. Se vocês abrirem lá a pasta produtora, eu tenho o list e o form, exatamente da mesma maneira com que eu tenho o list e o form de gênero, tá? Então, meu list é igual, thit, só que agora é produtoras, então se você pegar o produtora controller lá no primeiro get que abre a lista, eu também tenho o model add attribute produtoras com find all e eu retorno a lista, tá? Bom, acho que é isso, galera. Não esqueçam da atividade. Eu vou passar por texto isso e vou pedir para vocês me enviarem via Git também até semana que vem. Eu vou gravar uma nova aula da outra parte da aula, provavelmente segunda-feira, e vai ser o conteúdo da semana que vem. E aí eu não sei como vão se proceder, como vai ser, que o TFPR vai fazer para as próximas semanas, mas caso volte às aulas, eu continuo o conteúdo na aula, senão eu vou subir nos projetos e vou tentando mandar um vídeo junto para explicar o que está acontecendo. Até!